Indicadores econômicos. O que são indicadores econômicos? Quais são os impactos no nosso dia a dia? Para que a gente tem que saber disso, hein? Qual que é o sentido de ter que estudar indicador econômico, ter que ler, acompanhar, ver como veio melhor, veio pior? Vamos prestar atenção neste vídeo que isso vai fazer diferença para você que está seja no day trade, seja no swing trade, mas que está aqui no mercado financeiro, provavelmente buscando lucro, né? Indicadores macroeconômicos são aqueles indicadores que mostram para a gente a saúde econômica, né, de um país, de um estado, de uma empresa. Quando a gente fala de macroeconômicos, então a gente está falando de indicadores do país. Esses indicadores, eles podem medir vários elementos, né, como inflação, atividade econômica, produção interna, enfim, é uma série aí interminável de indicadores que existem e eles podem ser medidos tanto pelos governos quanto pela iniciativa privada. Cada um tem a sua relevância, né, da macroeconomia, cada um mede um aspecto, uma faceta aí da macroeconomia, e a soma deles, a visão de todos eles juntos, é o que dá para a gente a tendência, né, a visão da saúde econômica do país. Assim como temos na nossa casa. Nós temos nossos indicadores em casa para saber se a saúde financeira da família está bem. Por exemplo, quanto se ganha. Aumentou o quanto se ganha? Diminuiu o quanto se ganha? Quanto se gasta? Qual é a relação ganho, né, salário com gasto? São indicadores que a gente acaba tendo empiricamente dentro de casa, né? A gente sabe como é que está a saúde aí do casal, a saúde da família, e nos governos, nos países, funciona da mesma forma. Dá para a gente associar aí esse exemplo casa com o exemplo país. Bom, como a gente já viu, né, os que são esses macroindicadores, como é que eles afetam então o nosso dia a dia? Os indicadores macroeconômicos, eles vão afetar o nosso dia a dia, pois a partir deles a gente sabe, a gente começa a ter noção, pelo menos, do como está a saúde econômica do país. Vale a pena apostar no crescimento daquele país? Vale a pena, né, você comprar ações daquele país? Vale a pena você comprar moeda, dólar, euro, né? Como é que está a saúde americana na data de hoje? Hoje a gente está vivendo aí, né, um cenário onde a gente tem inflação alta por lá, assim como no Brasil, onde a gente tem taxa de juros sendo ajustadas, enfim, tudo isso, né, a gente consegue observar nos indicadores econômicos, a saúde do Brasil, a saúde dos Estados Unidos, a saúde destes países vão ser mostradas através dos indicadores econômicos. E qual é o impacto desses indicadores nas nossas operações do dia a dia? Né? Você que está me seguindo aqui, provavelmente você ou é ou quer ser um day trader, um swing trader. E essas operações são diretamente impactadas aí pelos indicadores. No day trade, a gente é muito mais suscetível aos ruídos, uma vez que a cada indicador desse existem movimentos que acontecem, né? Movimentos primeiramente de euforia ou desespero e depois um segundo movimento que a gente fala que é de recálculo, né? Que é quando as pessoas estão ali, os analistas, os investidores, os grandes fundos estão fazendo as suas contas e vendo quanto que esse indicador que acabou de sair impactou no mercado. Então, o ruído, o balanço que dá no momento da notícia acaba sendo muito prejudicial para o trader que está ali, né, sem saber o que está acontecendo. O trader que não está acompanhando esses indicadores, ele pode ser pego com movimentos bem expressivos. Só para você ter uma ideia, na data de hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, saiu um indicador que era a inflação americana. Este indicador, ao sair, ele movimentou o índice em uma única vela de 5 minutos, em um único candle de 5 minutos, 1.400 pontos de uma só vez. Se a pessoa está posicionada na direção contrária e principalmente sem um stop, ela quebra uma conta sem nem saber o que aconteceu. Então, uma primeira e talvez acho que uma das maiores recomendações que eu posso te dar nesse vídeo é nunca esteja
posicionado no momento de uma notícia que você não sabe interpretar. Muito menos esteja posicionado sem stop. O stop ele existe ali como proteção, é o seu equipamento de proteção individual. Então, sempre quando você estiver fazendo qualquer operação, tenha um stop. Sempre quando você estiver fazendo qualquer operação, observe o calendário econômico e veja, né, veja no calendário, né, qual o horário das notícias, qual o impacto das notícias. Eu vou deixar aqui na legenda o link lá do Invest, né? O Invest é um site que tem um calendário econômico bem completinho, bem bacana, que vai dar a partir dali você já consegue ter noção de quando vai sair, quais são os próximos eventos e assim não estar posicionado de forma errônea. Para as operações de swing trade, aí o impacto já é diferente. Operações de swing trade, elas suportam melhor os ruídos do intraday. Porém, os indicadores, quando saem, dependendo do peso do indicador, do impacto que ele tem na economia, ele pode mudar a direção. Então, um indicador tipo um payroll, por exemplo, né, que é a folha de pagamento não agrícola americana, ela pode mudar todo o direcionamento dos mercados. Então, uma análise que foi feita antes da saída desse indicador pode ter que ser refeita ou a operação cancelada, né, de acordo com o resultado de um desses indicadores específicos de maior peso. Observá-los todos os dias, eu falo muito para o pessoal, né, eu falo muito para os alunos, que é como se fosse uma novela, que tem um capítulo por dia e a cada capítulo coisas podem acontecer que mudem o rumo da história. A gente tem que fazer a mesma coisa aqui. Acompanhar todos os dias e todos os dias ver qual foi o novo passo, qual foi a nova informação que a novela trouxe, né? A gente faz aqui no canal a abertura e fechamento de mercado e tanto na abertura quanto no fechamento é falado sobre esses movimentos macroeconômicos. Então já te sugiro que comece a partir de amanhã ou hoje mesmo a acompanhar cada leitura dessa para que você faça a sua história, para que você consiga fazer o andamento dia a dia desta novela. Quais são os principais indicadores, então? Quais são os principais indicadores macroeconômicos, aqueles que devemos estar de olho neles? A economia, ela tem uma das bases, né, que é a política econômica. Os países desenvolvem as suas políticas econômicas de forma que vai buscar ou um momento de crescimento ou um momento de retração, né? Tudo isso tem a ver com inflação, tudo isso tem a ver com desemprego. Todo mundo, todos os países do mundo querem um crescimento. Mas o crescimento ele também traz consequências. Em determinados momentos é necessário frear o crescimento para que a economia não desande como um todo. Então esses ciclos de alta e de baixa são normais para todos os países, são normais para todas as economias. Veja só, nós temos aí como base das políticas monetárias, né, a inflação, né, o PIB, que é o crescimento, e o emprego. Esses três caras, esses três pilares, eles têm uma influência política, mas que a gente não vai entrar aqui, mas esses três pilares, eles vão estar medindo a saúde da economia. E os três, eles têm como referência, né, os três são referenciados, desculpa, pela taxa base da economia, taxa base de juros, no nosso caso a Selic. Então, pense comigo, se você quer aumentar o emprego, né, tem muita gente desempregada, eu quero fazer com que as empresas contratem mais. A melhor forma de fazer isso é estimulando a produção. Como é que eu estimulo a produção? Tem algumas formas, mas as mais importantes é o próprio governo começar a consumir. Isso é algo importante. A gente vê momentos de que o governo quer incentivar, né, o crescimento, ele fazendo muitas obras, muita obra de infraestrutura, muita rodovia, porto, né, saneamento. Então o governo começa a investir muito nisso, que isso vai demandar mão de obra, vai demandar produtos, cimento, ferro, máquinas, né, e tudo isso vai ter que pessoas deverão ser contratadas para poder, né, construir tudo isso que o governo vai precisar. A segunda forma é estimulando o consumo. E como que se estimula o consumo? Através da taxa de juros. Uma vez que eu tenho uma taxa de juros mais barata, eu acabo tendo também, né,
um incentivo porque as pessoas passam a comprar a prazo. Elas compram mesmo que não tendo dinheiro, mas elas passam a consumir algo que elas demorariam mais tempo juntando dinheiro. A pessoa está lá com a televisão queimada, quer trocar a televisão, né? Então ela vai nessas varejistas aí da vida, compra a televisão parcelada. Quando eu quero reduzir o consumo, em momentos como que estamos vivendo agora, na data de hoje, 10 de agosto de 2022, o que o governo vai fazer? Aumentar a taxa de juros e assim aumentar o preço dos carnês. Né? Aquela prestaçãozinha que cabe no bolso passa a ficar cara demais e não caber mais no bolso. Então a população começa a adiar os seus sonhos, a adiar, né, a sua necessidade, a suprir a sua necessidade de consumo, e com isso vai diminuindo a produção. Então, menos produção, eu consigo, com menos produção, menos consumo, reduzir a inflação. Né? A inflação é aumento de preço, normalmente por falta de produto. Não tem produto, tem demanda, então cobra-se mais caro. Né? É normal as empresas fazerem isso. Se todo mundo quer comprar determinada coisa e não tem, lei da oferta e demanda, fica mais caro. E a taxa de juros, aí, a nossa Selic, vai balanceando, vai fazendo com que isso aconteça. Então, emprego, produção, né, que é o nosso IPCA, né, o nosso PIB, né, e a inflação, né, que é o resultado disso tudo aí, são os três elementos, o tripé aí, para a decisão das políticas macroeconômicas. Sempre que sair esses três indicadores, é extremamente importante que a gente observe. Temos vários outros indicadores? Sim. Né? Por exemplo, dívida versus PIB, né? Superávit primário, balança comercial. Cada um tem um peso diferente. E dependendo do mercado que você estiver, cada um vai impactar mais fortemente ou não no seu operacional, no seu dia a dia. Então é importante que você também conheça com relação ao seu ativo qual que mais impacta. Para nós que estamos aí no mini índice, esses três são fundamentais para a gente entender. A gente quer saber como é que está a saúde do país para o índice de empresas desse país continuar aí no seu crescimento. Saber interpretar cada um desses indicadores é o que vai fazer com que você não seja pego de calças curtas e principalmente que você consiga surfar esse movimento a longo prazo. Quando a gente faz o estudo de correlações, quando a gente observa, né, essas correlações entre países, entre ativos, a gente leva em consideração também, né, esses indicadores porque eles também se correlacionam. Olha só, vamos pegar o exemplo aqui da economia americana. A inflação americana veio mais baixo do que o esperado. O Fed estava, né, sinalizando aí um aumento mais agressivo. O mercado estava apostando um aumento de 0,75% na próxima reunião. Quando a gente teve o emprego aumentando 500 mil postos de trabalho na semana passada e hoje a gente teve a inflação vindo abaixo do esperado, isso mostra que a economia está bem, que o aumento da taxa de juros que foi realizada na última reunião deles lá está fazendo efeito, então a inflação está diminuindo aí a sua pressão, ou seja, não precisaria do Banco Central americano fazer uma intervenção tão pesada na próxima reunião. E isso faria com que as empresas não sofressem tanto esse aumento de inflação e com isso conseguissem resultados mais tranquilos, né? Investidor quer saber de dividendos. Altas taxas de inflação corrói o lucro, corrói os dividendos a serem pagos e deixa mais atrativo aí, né, a renda fixa. Então, menos pessoas investindo, mais pessoas na renda fixa, a tendência de um valor do preço das ações como um todo estarem menores. Então, é outro fato que a gente tem que observar, né, outro fato aí que faz diferença no dia a dia dos nossos investimentos, seja day trade, seja swing trade ou seja operações mais longas ainda. Como eu já disse, uma das recomendações então é acompanhar aí esses movimentos macroeconômicos nas aberturas e fechamentos que fazemos todos os dias. Todos os dias você, se quiser, anote, vai fazendo seu estudo, vai vendo como é que está sendo esse desenvolvimento, de forma que você sempre saiba qual que é a próxima tendência, qual que é o próximo movimento e o que esperar, né, como resposta de cada um deles. Na tomada de decisão de entrar ou não numa operação, de permanecer ou não nela, esse risco que você vai fazer da sua leitura
né, vai ser adicionado. E isso vai te dar resultados melhores a longo prazo, com certeza. Estudar macroeconomia para investidores ou especuladores é rentável, é lucrativo a curto, médio e longo prazo. Então, comece hoje mesmo a estudar macroeconomia e comece acompanhando aí no canal, né, nossas aberturas e fechamentos, que você vai ter um resultado bem bacana. Pode ter certeza disso. E para você que curte esse assunto, curte macroeconomia, para você que curte, né, day trade, swing trade, tem muito conteúdo aqui no canal. Tem na abertura, a gente fala sobre macroeconomia, depois você tem a nossa sala ao vivo, onde lá também eu vou narrando, vou falando, comentando cada notícia dessas, que vai te ajudando nessa leitura. Então, olha aqui na legenda, já vê como é que você faz para participar, para você consumir todo esse conteúdo que tem aqui no YouTube, que é coisa pra caramba. Cada semana são 2 vídeos novos que a gente está colocando aqui, além de conteúdos extras que tem também. Então, começa a consumir esse conteúdo, vai com a gente lá na sala, chama aí nos comentários, fala qual que é a sua dúvida sobre macroeconomia, que a gente vai responder e juntos vamos ganhar deste mercado.